Fala pessoal, tudo bem? Flávio Docomon aqui. Hoje neste vídeo para fazer um tour sobre a versão 6 do sistema. Essa versão ela vai ser lançada oficialmente para o público geral no final deste ano de 2024. Mas a grande notícia é que para os interessados em apoiar o projeto, essa versão já está disponível. Já tenho vários apoiadores utilizando essa versão. Tá muito bacana mesmo. Então, se você tem interesse em obter acesso antecipado à versão 6, entre em contato via e-mail para receber as informações, certo? O endereço de contato está na descrição desse vídeo. Essa versão ela traz uma série de novidades, muitas melhorias, aprimoramentos e uma evolução relevante na experiência de uso. E possivelmente nesse vídeo eu vou citar alguns itens que já foram abordados nos outros dois vídeos da versão. Então, quando for o caso, a abordagem vai ser apenas de passagem, ok? Dito isso, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Então, a primeira coisa que é possível perceber nessa nova versão é que agora as opções ativas ficam marcadas aqui no menu lateral. Então, se você clicar numa opção, ela vai permanecer marcada, destacando, então, qual é a opção do menu que está sendo acessível. Também quando forem opções expandidas, por exemplo, uma opção que é dentro de um menu que está expandido, ela vai permanecer marcada mesmo quando você alternar entre as abas. Então isso vai ser bem bacana. Quando, por exemplo, durante o processo, quando esse menu estiver reduzido aqui, o menu lateral, ela já vai aparecer marcada e no menu expandido, da mesma forma, ele já vai aparecer aqui. Antes você tinha que clicar novamente para expandir o menu para as outras opções da mesma categoria, certo? Então, isso é uma das primeiras modificações. Outra coisa que vai chamar a atenção diz respeito aqui nas listagens de chamados. Vou entrar aqui nos meus chamados. Um destaque para os rótulos aqui de status, de prioridade, uma formatação que já existia para prioridade, mas foi refinado. E também agora na parte de status. Também o rótulo aqui para avaliação do atendimento também tá refinado. Você consegue formatar isso diretamente aqui na parte dos tipos de status. Então você consegue dar a formatação que você achar mais adequada para cada significado de status. Facilita ali na hora da visualização das listagens, para você já ter uma noção da temperatura do chamado simplesmente pela cor que está sendo representada ali, certo? Outra modificação que é bem importante nessa versão diz respeito à nossa central de notificações. A gente vai ver aqui. A central de notificações ela centraliza todas as notificações diretas aos usuários. Então ela fica aqui no menu superior com um contador de notificações e então ela é acessível a partir de qualquer tela que você esteja no sistema, certo? Então todas as interações com chamados elas vão gerar uma notificação aos envolvidos, que são o usuário solicitante e o operador responsável pelo atendimento. Então essas notificações elas servem não apenas para informar, mas também para rastrear cada chamado, já que elas trazem também um link direto para o respectivo chamado. E aí facilita bastante a interação e dispensa aquelas situações onde os operadores ficam abrindo vários chamados, acessando vários chamados para rastrear algum chamado em específico, certo? Então alguns dos eventos que geram notificação são todas as interações com os chamados, a adição de comentários, conclusão, avaliação de atendimento, autorização ou recusa de atendimento em função de custo, agendamento e encaminhamento de chamados, participação em atendimentos, que é uma nova funcionalidade que a gente vai ver mais para frente, pendências relacionadas à avaliação de atendimento, pendências relacionadas à assinatura de termo de compromisso, enfim. Tem muitas possibilidades de notificações aqui no sistema. Nesse caso aqui, eu tenho uma notificação relacionada à recusa de atendimento. Então, eu tenho acesso direto ao chamado por aqui. Se eu clicar aqui, eu já vou direto para o chamado. Aparece aqui como recusado. Então, essa é uma informação
que eu já fui notificado por meio dessa central. No momento que eu cliquei ali, ele já zerou o contador de notificações. No entanto, eu consigo buscar todas as notificações já visualizadas por mim. Então elas ficam em duas seções aqui, uma seção específica para as notificações de chamados, relacionadas a chamados, então eu consigo buscar aqui qual foi a notificação. Da mesma forma, outros tipos de notificações que não são relacionadas diretamente a chamados vão aparecer aqui, certo? Nesse caso aqui, essa, por exemplo, notificação diz respeito a que esse meu usuário foi adicionado como participante em um chamado que na ocasião havia sido recém-encerrado. Então, eu consigo ver qual foi a situação. E aí, no caso, como eu fui adicionado como participante, eu devo aparecer aqui, né, nos tempos fornecidos. A gente vai ver isso na sequência, certo? Então, essa central de notificações, à medida que a gente for utilizando aqui, ela vai... vocês vão ver ela funcionando aqui em uso. Então, agora a gente vai fazer um fluxo completo de abertura de chamados até o encerramento para perceber as novas possibilidades, né, existentes, certo? Então, uma das coisas que já falei em outro vídeo é que agora a gente consegue... no processo de abertura de chamado, abrir esse chamado diretamente no nome de um outro usuário, certo? Isso é configurável, inclusive usuários de nível somente abertura, se for configurado na área de administração, ele também pode abrir chamados em nome de outros usuários da área dele, certo? Mas por padrão isso não é permitido, então apenas usuários de nível de operação podem abrir chamados em nome de outros usuários. Então, no momento que eu seleciono algum outro usuário aqui, ele já vai carregar todas as informações desse usuário. Mas para a gente mostrar um fluxo completo, eu vou acessar aqui uma outra aba e vou abrir aqui como usuário abertura de chamados. Então aqui eu estou com um usuário de nível somente abertura, o menu dele é simplificado, então ele tem os chamados dele aqui, e a gente vai abrir um chamado. Inclusive aqui ele tem uma notificação, olha só, onde não é uma notificação de chamados, mas é uma pendência que ele tem aqui. Você possui chamados pendentes de aprovação e avaliação. Então, aqui, quando o usuário tiver uma pendência de aprovação de chamado, ela vai aparecer também aqui uma notificação, e essa notificação só sairá daqui quando ele resolver essa pendência. Aqui no caso dele, ele deve vir aqui na seção de aprovação e selecionar esse chamado e vir aqui realizar, né, o procedimento de validação do atendimento recebido. Certo? Então, se eu colocar aqui, eu vou já concluir essa pendência. Ok. Tudo certo com o atendimento. Quando ele fizer isso, já recebeu a avaliação e em instantes essa notificação já é atualizada e já está zerada ali. Então, para esse usuário não tem mais nenhuma notificação pendente. Ele vai abrir um chamado. Então, aqui ele vai selecionar. Isso aqui já foi mencionado em outro vídeo, que é a utilização de pré-filtros, né? Então ele está abrindo um chamado aqui, solicitante é ele. Ele vai abrir, vai selecionar um pré-filtro, pode ser qualquer coisa nesses pré-filtros, né? Eu já mencionei, é uma das categorias do tipo de solicitação, ou pode não ser nada. Aqui nesse caso eu defini que ele precisa selecionar primeiro a origem do problema para depois poder selecionar o tipo de problema. Mas poderia ser qualquer coisa dentre os 6 níveis de agrupamentos para filtros de tipo de solicitação. Mas poderia ser, por exemplo, classificação do chamado com opções do tipo requisição, problema, incidente, mudança, etc. Enfim, tudo vai depender das configurações existentes. O sistema tem flexibilidade para atender diferentes cenários. Então aqui a gente vai selecionar uma configuração de hardware, por exemplo, substituição de peça. Então a gente continua tendo aquelas opções aqui na verdade, informações relacionadas ao tipo de solicitação selecionado. E um extra que tem aqui para os casos aplicáveis quando for o tipo de solicitação necessitar de uma autorização, certo? Veremos isso na sequência. Então, eu vou continuar. Vamos preencher aqui as informações do chamado de testes. Não vou enviar aqui e-mail nessa demonstração.
Aqui no caso o sistema já traz todas as informações, sempre vai trazer. Mesmo que eu estivesse abrindo em nome de terceiro esse chamado, ele já carregaria todas as informações. Então isso nunca vai ser necessário mais preencher as informações de contato do usuário. Então vai facilitar o processo. Se esses campos não estiverem visíveis, eles de qualquer forma eles vão ser gravados no chamado, e quando dá abertura na tela de detalhes, eles estarão visíveis lá. Então a gente configurou aqui, abriu o chamado. Então nesse momento foi aberto um chamado 1171. Então o que vai acontecer? Lá na fila de... Vou entrar aqui na minha fila de chamados. Esse chamado deve aparecer aqui para mim. Então eu sou um operador do sistema. Então apareceu aqui esse 1171 aguardando atendimento. Vou pegar ele aqui na fila. O rótulo eu configurei para amarelo para chamar a atenção nesses casos de que ele está aguardando atendimento. Há outros rótulos aqui como aguardando classificação, é um outro contexto. Eles estão com destaque ainda maior. Então aqui eu dei uma olhada no chamado, vou colocar na minha fila direta. Vou colocar aqui em atendimento. No momento que ele entra na minha fila direta, ele já começa a contabilizar o tempo de atendimento para o meu usuário. Então isso é uma outra funcionalidade com essa versão, a capacidade de identificar todos os tempos que um chamado esteve na fila direta de qualquer operador. Então um chamado, durante o seu ciclo de vida, ele pode passar por diversos operadores, então o sistema vai considerar isso. Então a gente consegue ver aqui já nessa tela de detalhes, então a questão do destaque para o status, agora em atendimento, então está verdinho aqui, isso foi configurado assim, a prioridade. A gente consegue ver também que tem aqui as categorias do tipo de solicitação, agora elas aparecem também com um destaque diferente. Antes apareciam em texto e apenas o nome da categoria, mas não ao agrupamento que ela faz parte. Então agora aparece o agrupamento, nesse caso aqui a ação, perdão, ação manutenção, classificação de demanda está como problemas, nível de atendimento desktop, origem do problema hardware e tipo de manutenção corretiva. Nesse caso são as classificações para esse tipo de solicitação, certo? Digamos que eu então inicio o processo de atendimento. Nesse caso, esse chamado aqui ele depende de definição de custo, porque está configurado para esse tipo de solicitação. Um outro destaque que aparece aqui, antes de continuar, é que a descrição também aparece com destaque, fica mais fácil de identificá-la em meio a esse lote de informações aqui. E há também uma opção de configuração para que a descrição, aqui ela está aparecendo no topo, mas ela poderia estar aparecendo aqui no meio como é a opção padrão, e também poderia estar aparecendo aqui embaixo como uma outra opção. Tudo isso é feito lá no menu de administração. Então aqui, digamos que para eu atender esse chamado, realizar esse serviço, eu preciso de alguns recursos. Já falei sobre isso em outro vídeo também, mas eu vou colocar aqui mão de obra. Então isso está cadastrado no sistema, então eu vou colocar aqui, vou precisar de 3 horas de mão de obra a esse custo unitário. Então aqui mão de obra nível 1, você pode ter cadastrado lá nível 2, nível 3, enfim, com valores diferentes. E vou colocar aqui também que um SSD. Então digamos que seja 3 horas e um SSD também para colocar nesse atendimento. Então tá aqui o valor total. Perfeito. Nisso a gente ainda não definiu o custo. Esses recursos aparecem aqui e a gente tem aqui então a opção de definir esse custo para esse chamado. Então, para eu definir o custo, vai depender muito de cada organização, de como que ela vai fazer esse processo, das suas tabelas, enfim, dos seus procedimentos internos. Aqui nesse caso a gente vai arbitrar um valor. Aqui, embora o sistema ele não tenha uma relação direta com o total em recursos, ele vai exibir aqui para que você possa subsidiar a definição do custo. Então aqui, se material deu 680, digamos que eu vou arredondar aqui para R$1.000 esse de atendimento. E vou colocar aqui, definido o custo para o serviço. No momento que eu faço isso, por hora, isso não foi ainda enviado para o solicitante. Embora o solicitante, a gente vai agora começar a verificar isso. Esse aqui é o abertura de chamados. Ele é o solicitante desse chamado. Já aparece a notificação para ele aqui. Tudo que a gente fez lá, então no primeiro momento que entrou em atendimento já apareceu aqui. Eu vou dispensar.
Depois apareceu uma nova alteração, que foi a alocação dos recursos para o chamado. Então já houve aqui também uma notificação para ele. E teve aqui também, ó, custo definido ou atualizado, é o tipo de ação. E aí o texto que o operador colocou lá, definido o custo para o serviço. Então eu consigo acessar aqui diretamente o chamado para entender, verificar essas informações que o operador adicionou ao chamado. Nesse momento ainda não foi feita a solicitação de autorização. Vou voltar no usuário de operação, que é quem está tratando por esse chamado. E aí, enquanto ele não enviar aqui a solicitação de autorização, e essa opção só apareceu depois que ele definiu o custo, ele pode vir aqui novamente e atualizar, perceber que o valor pode ser alterado, enfim, aí ele pode atualizar aqui. Nesse caso eu vou cancelar e vou solicitar então a autorização do custo. Então vou colocar aqui: solicito autorização para a realização deste atendimento. O que vai acontecer? No momento que ele envia essa solicitação, o usuário solicitante vai receber a atualização do chamado, já aparece aqui, ó. Solicita autorização para a realização do atendimento. Então o usuário vai vir aqui. Se esse usuário aqui, o abertura de chamados, que é quem está solicitando, ele tivesse privilégio para autorizar esse tipo de atendimento, ele já teria o botão aqui do lado para ele autorizar ou rejeitar. Nesse caso, ele não tem isso. Então, quem que pode autorizar? Quem tiver configurado um sistema para autorizar demandas desse cliente aqui, ó, do cliente A. Né? Então, a gente vai abrir com outro usuário aqui, que nesse caso vai ser o usuário Fausto. Esse usuário ele tem permissão de autorização. Então, a gente vai vir aqui, ele já recebeu uma notificação, ó. Solicito autorização para a realização deste atendimento. Esse chamado, percebam, não foi aberto pelo Fausto, mas é de uma das áreas que ele é gerente e tem permissão para autorizar. Então ele vai vir aqui nesse chamado e está aqui a opção de autorizar ou rejeitar. Então ele vai vir aqui e vai aparecer o custo previsto para o atendimento e se ele autoriza ou não. A gente vai fazer um processo aqui só para deixar registrado, para perceber como funciona. A primeira versão ele vai recusar isso. Então, vou colocar aqui, não autorizado. Sei lá, custo muito alto. Então, opa, tem que botar um não aqui. Ok. No momento que ele fez isso, já apareceu aqui o custo recusado. O usuário, vamos acessar aqui o menu lá. O usuário que abriu o chamado, no caso o usuário abertura, ele já recebeu uma notificação também. Então, percebam que tudo fica mais simples, direto pelas notificações. Ó, não autorizado o custo, muito alto. Quem está vendo essa notificação é o solicitante. Ele clicou aqui e viu que quem recusou foi o Fausto. Esse usuário solicitante aqui é o abertura. O Fausto recusou. O usuário operador, que foi quem definiu o custo, ele vai atualizar a tela dele. Aqui foi uma notificação a respeito daquela avaliação do atendimento. Vou encerrar. Mas com relação a esse chamado que a gente está vendo agora, é não autorizado, custo muito alto. Então o operador, ele tem, nesse momento, ele pode vir aqui e encerrar esse chamado, concluir o atendimento, ou ele tem a opção de alterar esse custo e reenviar a solicitação de autorização. Então vou colocar aqui um outro custo. Por exemplo, R$950. Vou colocar aqui. Custo atualizado. Quando ele fez isso, ou já disparou uma notificação, mas agora é que ele vai fazer a solicitação de autorização, que vai habilitar. Solicito reavaliação. Vamos lá direto para o usuário capaz de autorizar isso. Ó, já recebeu uma notificação aqui. Ó, solicito reavaliação. Então, ele vai clicar novamente. E agora o custo está atualizado. Você autoriza a continuidade do atendimento. Agora ele vai... Ok. Autorizado.
Quando ele faz isso, né, tanto o usuário solicitante, que é esse primeiro aqui, que é o Fausto, que ele vai, aliás, o Fausto é quem autorizou, eu preciso clicar aqui no abertura, ele já recebeu, né, várias notificações, então, desde o custo atualizado, solicito reavaliação, o custo, e depois o custo autorizado, ele está recebendo aqui. E o operador já recebeu também, autorizado. Foi autorizado, ele pode vir aqui e concluir o processo de atendimento. E aqui a gente tem uma novidade também. Digamos que ele fez todo o processo, fez o serviço, está aqui encerrando descrição, técnica, solução, estou colocando só para preencher. E aqui a gente tem essa opção extra, que adicionar operadores e períodos de atendimento. No momento que eu clicar aqui, eu posso adicionar operadores que não o meu usuário, mas também o meu, né, porque é uma forma diferente de contabilização. Eu quero, digamos que eu iniciei esse atendimento antes mesmo do chamado ser aberto no sistema. Então eu vou colocar aqui, eu estou atendendo esse chamado desde ontem, né, às 15 horas. E eu estou encerrando ele agora, né, está pegando a data atual. Então eu posso adicionar isso. Eu posso também, inclusive, adicionar outros operadores que participaram desse atendimento, dentre os possíveis. Tá? Então, ele sempre vai possibilitar que eu selecione operadores que podem atender demandas dessa área. Né? Então o sistema já é capaz de manter essa consistência. E, por exemplo, para esse operador aqui, ele trabalhou um período diferente. Ele trabalhou hoje, às 10 da manhã, até hoje, às 11. Então ele trabalhou 1 hora só. E eu poderia inclusive colocar outras faixas de atendimento para cada um deles, né? Daqui a pouco a gente quer que esse operador 1 ele tenha trabalhado também, quer definir que ele trabalhou também hoje das 13 às 14. Então o sistema vai permitir que a gente coloque faixas aqui de atendimento para cada um deles. O sistema só não vai permitir que o mesmo operador apareça com faixas de horários conflitantes entre si. Né? O sistema vai checar se há ou não essa interseção. Mas eles podem trabalhar juntos na mesma faixa de horário se forem operadores diferentes. Confirmei aqui. Perfeito, a ocorrência foi encerrada no sistema. Aparece a avaliação do atendimento, isso já é da versão 5, como já existia. Então já aparece aqui que está aguardando a aprovação do solicitante. O legal é que com o sistema de notificações, o próprio solicitante do chamado, aqui é o Fausto, não é esse que a gente quer aqui. Ó. Então, aqui. Então o abertura de chamados, como ele estava aqui com a tela aberta, a tela de notificações, chegaram novas notificações, o sistema identificou e pediu para atualizar. Então já apareceu aqui. Então apareceu que o chamado dele 171 foi já encerrado. Então aparece aqui, ele consegue ter acesso direto ao chamado. Então ele pode clicar, tá tudo bonitinho. Ele também tem uma notificação que diz respeito à pendência de aprovação. Então ele pode aprovar esse chamado. Ele pode vir direto aqui na fila de chamados, vai aparecer ali. Ou ele também poderia vir aqui na notificação, na notificações de chamados, e ir direto para o chamado por aqui também. Né? Então avaliar, vou colocar aqui sim, ok. Ótimo. Opa, tô com os dedos frios aqui, atendimento, porque estamos aqui com uns 8 graus aqui em Porto Alegre. Ok. E nesse momento, esse ciclo desse chamado foi completo. Uma outra importante novidade do sistema é o painel de custos, que funciona como o painel de controle, o dashboard, só que voltado especificamente para a questão de custos definidos
para os chamados, né? Os cards superiores diz respeito aos totais de cada status de autorização e os cards laterais são específicos para os tipos de solicitações, como veremos agora aqui. A gente vai acessar diretamente aqui e eu tenho aqui, ó, painel de custos. Vamos deixar um pouquinho maior essa tela. Então a gente consegue ver aqui os custos totais. Aqui a gente tem, por exemplo, nos cards superiores, são informações mais amplas com relação aos totais, autorizados no mês, aqui no dia, aguardando autorização, sem ainda nenhum status, ou seja, o chamado ele tem um custo definido, mas ainda não foi disparado nenhuma solicitação de autorização, então ele não aparece ainda nem como aguardando. E recusados tem aqui, por exemplo, esse valor que tá. O legal é que se você clicar aqui, você vai direto para a listagem dos chamados correspondentes, como já é num menu, no painel de controle que já existe. Então, e aqui no card lateral, como eu mencionei antes, você tem os tipos de solicitações que estão configuradas no sistema para aparecerem nesse painel de custos. Então, o carregamento dessas informações são dinâmicas a partir da configuração lá no painel de administração dos tipos de solicitações. Então, se você definir que ela precisa de autorização e que ela deve aparecer nesse painel de custos, então ela aparece não só aqui como um card, mas também vai aparecer aqui embaixo como um gráfico específico para cada um desses cards aqui. Então, podem existir vários cards, então à medida que você definir mais tipos de solicitações que devem aparecer aqui, você vai deixando com mais informação ainda aqui esse painel. Então tem um gráfico padrão que traz o custo mensal, então você consegue ver aqui mês a mês. Você tem também outros dois gráficos que são padrão por área de atendimento nos últimos meses, então você tem como expandir para ter uma melhor visão. Você também consegue ter o custo por tipo de solicitações nos meses, então também você vai tendo essa visão aqui. E aqui embaixo, para cada um, especificamente para os tipos de solicitações que estão aqui. Vale lembrar que todos os filtros que existem no painel, no painel de controle da versão 5, que é esse primeiro aqui em cima, eles vão continuar aparecendo também no painel de custos. Inclusive você tem como configurar para renderizar ou não os campos customizados, para que você possa ter acesso a outros tipos de informações que você tenha configurado por meio dos campos customizados, certo? Então nesse vídeo a gente vai ficar por aqui, já tem muita informação. No próximo vídeo eu quero fazer mais um segundo vídeo que fala sobre os relatórios que foram desenvolvidos, tanto relatório por tempos de atendimentos por chamados, tempos de atendimentos por operadores, atendimentos quantitativos por operadores que consegue avaliar todos os contextos possíveis onde um operador pode participar de um atendimento de um chamado. Relatório por campo customizado, que não existia, agora é possível também. Relatório de recursos alocados. A gente vai ver também no próximo vídeo a parte de inventário, os cadastros em lote para ativos, os formulários de trânsito, onde podem ser agora registrados vários ativos em um mesmo formulário, e esse formulário ele mantém o histórico, ele gera um documento que fica gravado, então você consegue manter todo o histórico de trânsito de qualquer equipamento. Tem calendário de vencimento das garantias, árvore de tipo de solicitações também para agrupamentos e visualização melhor das categorias, dos tipos de categorias de cada tipo de solicitação, a vinculação de ativos aos usuários com termos de compromisso assinados, tudo isso no sistema. Tem muita coisa aí para a gente falar ainda sobre essa versão 6, mas gostaria de lembrar novamente que essa versão para apoiadores, quem tem interesse já ter a versão de forma antecipada, essa versão 6, entre em contato pelo e-mail, que eu passo todas as informações, e tá muito bacana essa versão.
recomendo, tá? É a melhor versão já lançada do Ocomum, tá? Forte abraço e até mais.